Demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, hoje eu gostaria de aproveitar a liturgia de hoje, esse evangelho, para fazer uma exortação, um alerta. Estão acontecendo algumas coisas e nós, como pessoas espirituais que somos, precisamos entender. É evidente que não dá para entender tudo o que está acontecendo, mas nós precisamos entender que está acontecendo no mundo, e especificamente no nosso país, coisas que nos dizem respeito. Deixa eu explicar. Vamos olhar aqui para o Evangelho. Jesus entra na sinagoga e os demônios se apavoram. Quando Jesus chega, o demônio entende que é a sua destruição. Por isso ele imediatamente se manifesta, reage contra e com fúria diz em alta voz: Que queres de nós? Viestes para nos destruir? Eu sei quem você é. Esse povo besta aí não sabe quem é você. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, mas eu sei. Ou seja, o demônio tem uma fúria quando Deus se manifesta. E é este que é o detalhe. Quando nós começamos a observar a fúria de Satanás, é porque está acontecendo alguma coisa. Veja, o demônio também nos mostra, infelizmente de forma negativa, mas o demônio também nos mostra os sinais de Deus. Ou seja, coisas ruins nos mostram alertas de que algo está acontecendo. E de todas as coisas que o inimigo faz, das revoltas que o inimigo mais faz, é manifestar o seu ódio às coisas santas e sagradas. Quando o inimigo está raivoso, ele começa a atacar as coisas santas. E eu não sei se essas informações estão chegando até vocês, porque os meios de comunicação normal não mostram isso. E dependendo do que você segue no seu Instagram, no seu Facebook, também você não vai ver nada. Mas esse mês de agosto que nós vivemos, e também esses dias, ultimamente aconteceu, também neste mês, foi realmente um mês do desgosto, devido a tantas profanações que estão acontecendo do Santíssimo Sacramento. Porque virava e mexia, a gente escutava, aí alguém entrou na igreja e arrombou o sacrário. Mas nesse mês, toda semana, em algum lugar desse país e até da América Latina, nós estamos vendo notícias e mais notícias de sacrários serem profanados, de hóstias sendo roubadas. Agora, essa semana aconteceu, um homem foi na Basílica de São Salvador da Bahia, foi receber a comunhão, pegou a comunhão,
quebrou a comunhão e gritou no meio de todo mundo: isso aqui não é o corpo de Cristo. Tá aí, os videozinhos estão por aí para ver. Aí cataram dele lá e... Numa outra igreja, profanaram o Santíssimo Sacramento e com as hóstias consagradas fizeram montagem com as letras e escreveram: Satã vive. Numa outra missa, e isso para escândalo nosso, a comunhão foi dada a um muçulmano que estava numa missa de 7º dia, de um arcebispo que morreu há poucos dias. O muçulmano entrou na fila da comunhão e o bispo deu a comunhão para ele. A arquidiocese fez uma nota horrível, tentando ainda justificar aquilo que a gente sabe que é um crime canônico de comunhão em sacres. E que deve ser aplicada uma pena contra isso, porque é um pecado de profanação. Como que você dá a comunhão para uma pessoa que odeia a Santíssima Trindade e que não aceita que Jesus é Deus? O que foi fazer nessa fila? O que tem na cabeça de um ministro sagrado de dar-lhe a comunhão e depois fazer uma nota dizendo: eu dei mesmo? Está acontecendo alguma coisa, meus irmãos. Essas coisas não estão acontecendo uma atrás da outra, por acaso. Mas, padre, quem é que está pensando nisso? Será que é uma coisa combinada? Sim, no inferno. Por quê? Duas coisas. O demônio deve estar revoltado com alguma coisa. Esperemos que seja alguma coisa boa. Tem um detalhe. Disso eu não falei, isso passou um pouco em branco, apesar de eu ter essa informação. Mas eu não sei se vocês se lembram, mas há algum tempo atrás, houve um congresso internacional dos satanistas em Boston, nos Estados Unidos. E um dos temas que foram tratados lá, só que a gente não sabe como foi tratado, porque era proibido filmar e as informações, mas o que foi publicado é que um dos assuntos era o pânico satânico no Brasil. E quando a gente recebeu essa informação, nós ficamos preocupados. A Associação Brasileira dos Exorcistas lançou nota pedindo oração sobre isso. Porque a gente pensava que fosse uma trama de querer fazer um pânico satânico, mas é o contrário. Na verdade, é eles que estão em pânico. Alguma coisa aconteceu, e está acontecendo, que os preocuparam. E este assunto foi para lá, a nível internacional. Outra coisa que pode estar acontecendo é uma infelizmente, manifestação mais acirrada do maligno. Simplesmente uma manifestação de ódio mesmo. Apocalipse capítulo 9 diz o seguinte: caiu uma estrela do céu. Estrela na Bíblia é sempre sinal dos anjos. Caiu uma estrela do céu e ela tinha a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e do abismo saiu fumaça e enxofre. Da fumaça saíram gafanhotos que atormentavam os homens. Os gafanhotos são os demônios. E o seu chefe era o anjo do abismo, Abaddon, em hebraico, e em grego Apolion, Apolo, o anjo destruidor. Ou seja, o Apocalipse fala que haverá um momento em que os demônios estarão soltos, fazendo maldade por maldade,
para destruir, simplesmente. E aqui precisamos nos lembrar da origem da oração de São Miguel, que foi composta pelo Papa Leão XIII. Ele compôs esta oração e pediu que fosse rezada no fim de toda a missa, e que infelizmente a reforma do Concílio Vaticano II tirou de fora. Mas ele pediu que fosse rezado e fosse invocado São Miguel e seus anjos, porque ele teve uma visão. E olha que ele não era um papa assim muito santo, muito místico, não. Então por isso que dá para acreditar, porque realmente foi uma intervenção divina. E ele disse que nessa visão, Deus havia permitido que Satanás, por 100 anos, pudesse agir mais livremente, para provar a Satanás que ele não tem poder de destruir a igreja, mas que por 100 anos ele haveria de se manifestar com mais força. Por isso ele fez a oração de São Miguel e fez um exorcismo de São Miguel, que ele rezava constantemente. Portanto, nós temos dois motivos, hipóteses, que isso aqui não é uma prova científica, não posso fazer isso. Mas nós estamos vendo uma ação tremenda contra o que se tem de mais sagrado. Um dos piores sacrilégios que existe, no momento em que nós temos todos esses sinais, que não vou agora repetir tudo de novo. Então, nós precisamos estar atentos. E é uma graça poder entender essas coisas. Porque a primeira leitura nos diz tudo isso. São Paulo vai dizer na primeira leitura que está todo mundo dormindo. Mas vós, meus irmãos, não estrais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. É uma graça poder compreender essas coisas. Porque o mundo todo dorme. Os católicos também estão dormindo e não estão prestando atenção nessas coisas. Nos acordemos. Na prática, e agora, padre, o que a gente faz? Ficar com medo? Achar que o demônio vai entrar no couro de alguém? Não. Isso é exagero. O que nós precisamos fazer é o seguinte: nós precisamos melhorar a nossa vida de oração. Se você reza, reze bem o que você está rezando. Reze melhor. E se puder, reze um pouco a mais. Se você não está rezando direito, ou se você não reza, bote a tua vida de oração em dia. Venha na missa certinho. Bota a tua vida sacramental em dia. Bota a tua confissão em dia. Ou seja, seja um bom católico. Faça a tua obrigação. Não fique devendo nada. Cumpra os teus deveres de cristão. E isto já será suficiente. Porque é isso que Deus espera de nós. E é sobre esses que o inimigo não tem poder. Agora, se você deixa uma brecha aberta, vida de oração fraca, o seguimento das coisas de Deus fraco, aí, o que vai fazer? Se a porta está aberta, se a janela está aberta, fechei tudo a porta, mas aí deixei a janela do quarto aberta, vai entrar por lá. Fecha todas as portas. Sejamos bons cristãos. Que esse alerta, então, nos ajude a isso. A nós melhorarmos a nossa vida. Porque nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Mas está acontecendo alguma coisa. Para que não sejamos pegos de surpresas, estejamos vigilantes. Em oração, em participação, fazendo as coisas certinho.
Aí a gente não tem o que temer. Tá? Então, isso é um conselho que eu dou. E faço questão de dizer isso porque eu sei que nem todo mundo está falando desse assunto. Nem todo mundo está falando desse assunto, mas é necessário. Então, meus irmãos, para recapitular e terminar, o inimigo, quando vê o poder de Deus se manifestar, manifesta ódio e ataca. Para que sejamos livres deste ataque, precisamos ter a força de Cristo. Porque Cristo diz uma palavra, cala-te e sai dele, e acaba o problema. Se nós estivermos com Cristo, com a sua palavra, com a sua força, não teremos o que temer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.